Scarface é frequentemente tratado como a história de um homem extremamente ambicioso, alguém que saiu do nada e chegou ao topo. Mas essa leitura é superficial. Tony Montana nunca foi movido por ambição. Ele sempre foi movido, acima de tudo, por ganância. E entender essa diferença muda completamente a forma como enxergamos sua trajetória, suas escolhas e, principalmente, sua queda. Quem está disposto a matar por dinheiro não está buscando crescimento. Está buscando posse. Está buscando controle. Está buscando domínio. A ambição quer construir algo. A ganância quer tomar algo. E é exatamente essa confusão que destrói não apenas Tony Montana, mas milhões de pessoas na vida real. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que Scarface não é um filme sobre vencer na vida, mas sim um alerta brutal sobre o que acontece quando a ganância se disfarça de ambição. E, mais importante, você vai perceber o quanto essa história se conecta com as decisões que tomamos todos os dias. Se você gosta de análises profundas, reflexões filosóficas e conteúdos que realmente fazem pensar, já curta este vídeo e se inscreva no canal Mentes Transformadoras. Aqui, a ideia não é te dizer o que pensar, mas te ajudar a pensar melhor. Ele aprende, observa, mas escolhe o caminho errado. Diferente do que muitos acreditam, Tony Montana não é apenas um bruto impulsivo. Ele é extremamente observador. Ele presta atenção no ambiente, nas hierarquias, nos comportamentos, nas fraquezas e nos jogos de poder ao seu redor. Ele aprende rápido. Ele entende como as estruturas funcionam. Ele percebe onde está o dinheiro e quem controla os bastidores. O problema não está na sua capacidade de aprender. O problema está na forma como ele escolhe usar esse aprendizado. Tony poderia ter canalizado essa inteligência para construir algo sólido, estratégico e duradouro. Mas ele opta por transformar tudo em atalho. Tudo vira ferramenta. Tudo vira meio para alcançar poder imediato. Aqui está uma das grandes lições do filme. Inteligência sem valores não constrói. Apenas potencializa a destruição. Quanto mais Tony aprende, mais perigoso ele se torna, porque sua mente passa a operar com eficiência máxima a serviço da ganância. Isso nos leva a uma reflexão importante. Não basta aprender. Não basta evoluir. É preciso escolher com clareza para quem esse crescimento será usado. Durante anos, Scarface foi romantizado como a jornada de um imigrante pobre que chegou aos Estados Unidos sem nada e conquistou tudo. Essa narrativa é sedutora, porque conversa com o mito do sonho americano. Mas quando analisamos com atenção, percebemos que Tony Montana não constrói absolutamente nada. Ele não cria empresas, não desenvolve produtos, não gera valor social, não constrói relações sólidas. Ele apenas toma. Ele se apropria. Ele elimina quem está no caminho. Sua ascensão acontece não pela construção, mas pela destruição. Ambição é o desejo de crescer, evoluir, criar algo maior do que você mesmo. Ganância é o desejo de ter mais, independentemente do custo, das consequências ou das pessoas que serão esmagadas no processo. A confusão entre esses dois conceitos é um dos maiores erros da nossa geração. Hoje, muita gente chama a ganância de ambição para justificar comportamentos egoístas, antiéticos e destrutivos. Mas mudar o nome não muda a essência. A destruição continua sendo destruição. Tony não chega aos Estados Unidos buscando dignidade, estabilidade ou crescimento pessoal. Ele chega movido por dinheiro rápido, status imediato e poder absoluto. Desde o início, sua mentalidade é clara. Não importa como. Não importa quem. Não importa o preço. Ele não pergunta como pode construir algo sólido. Ele pergunta como pode dominar. Essa lógica o conduz para o submundo do crime, onde o sucesso é medido pela capacidade de impor medo, não pela capacidade de gerar valor. Ambição aceita processos. Ganância odeia esperar. Ambição respeita limites. Ganância busca ultrapassá-los. Ambição constrói caminhos. Ganância destrói obstáculos, mesmo quando esses obstáculos são pessoas. Quantas pessoas hoje vivem exatamente assim? Buscando enriquecimento rápido, reconhecimento instantâneo e status social, mesmo que isso custe sua saúde mental, seus relacionamentos e sua integridade. Existe um ponto quase imperceptível onde a ambição deixa de existir e a ganância assume o controle. Esse ponto não é marcado por grandes eventos, mas por pequenas decisões diárias. É quando alguém escolhe o atalho em vez do caminho. O ganho imediato em vez da construção sólida. O ego em vez do propósito. Tony cruza essa linha muito cedo. Ele não aceita limites, não respeita hierarquias, não desenvolve paciência e não constrói alianças verdadeiras. Tudo gira em torno de controle.
Com o tempo, essa postura cria inimigos externos e um inimigo interno ainda mais perigoso: sua própria mente. A ganância não traz paz. Ela gera ansiedade, paranoia e uma necessidade infinita de mais. Quanto mais Tony conquista, mais vazio ele se torna. Quanto mais poder acumula, mais instável emocionalmente ele fica. O topo sem propósito vira um lugar solitário, frio e insuportável. A escolha de sua parceira é um dos elementos mais simbólicos de toda a sua tragédia. Tony não escolhe uma mulher com base em valores, princípios, caráter ou afinidade emocional. Ele escolhe pela beleza, pelo status e pela vitrine social. Ela nunca o amou. Nunca demonstrou admiração real por quem ele era. Desde o início, a relação nasce vazia, baseada em interesse, dependência química e aparência. Quando se conhecem, ela já é viciada, emocionalmente instável e incapaz de oferecer qualquer tipo de estrutura afetiva. Tony não a controla. Ele simplesmente tenta preencher, com dinheiro e poder, um vazio que não pode ser preenchido dessa forma. Ele acredita que status pode substituir conexão. Que luxo pode substituir amor. Que ostentação pode substituir vínculo. O resultado é um casamento frio, estéril e emocionalmente tóxico. Esse relacionamento falido amplifica sua solidão, sua instabilidade psicológica e sua paranoia. O lar, que deveria ser um refúgio, se transforma em mais uma fonte de frustração, conflito e vazio. Aqui existe uma lição profunda para a vida real. Um casamento ruim não afeta apenas o campo emocional. Ele impacta a saúde mental, a clareza de pensamento, a tomada de decisões, o desempenho profissional e a própria identidade. Escolher um parceiro apenas por aparência, status ou desejo imediato pode comprometer todas as áreas da vida. Tony não caiu apenas por causa do crime. Ele caiu também porque construiu sua intimidade sobre bases completamente frágeis. Tony Montana dizia querer riqueza para proteger e cuidar da família. Esse era seu discurso. Mas suas escolhas produziram exatamente o oposto. Sua ganância não preservou ninguém. Ela destruiu todos ao seu redor. Seu melhor amigo, Manny, era mais do que um aliado no crime. Era praticamente um irmão. Foi quem esteve ao seu lado desde o início, quem dividiu riscos, medo, fome e ascensão. Ainda assim, tomado pelo ego, pela paranoia e por uma obsessão distorcida com a própria irmã, Tony o executa sem hesitar. Nesse momento, ele não mata apenas um homem. Ele destrói o último laço genuíno que ainda possuía. Sua irmã, que ele dizia querer proteger, acaba sendo tragada pelo caos emocional que ele próprio criou. A vigilância obsessiva, o controle excessivo, a violência constante e o ambiente tóxico que Tony constrói levam sua família à completa desintegração. No fim, ela também morre, não apesar de Tony, mas por causa dele. E sua esposa, que deveria representar estabilidade, afeto e parceria, acaba se tornando apenas mais uma vítima emocional de sua ganância. Tony termina sozinho, divorciado, isolado e cercado apenas por inimigos. A grande ironia é essa. Ele dizia buscar poder para cuidar da família. Mas a ganância o levou a destruir exatamente tudo o que dizia amar. O impacto de Tony Montana em gerações de homens. Mesmo sendo um personagem trágico, Tony Montana se tornou um ícone cultural. Ele influenciou gerações de homens ao redor do mundo. Isso acontece porque ele representa a coragem extrema, ousadia sem medo das consequências e uma recusa total em aceitar submissão. Muitos enxergam nele um símbolo de força, liberdade e domínio. Mas o que poucos percebem é que esses valores estão profundamente distorcidos. A coragem de Tony é, na verdade, impulsividade. Sua ousadia é imprudência. Sua liberdade é escravidão ao próprio ego. Ele impacta tanto porque encarna fantasias inconscientes de poder absoluto, controle total e ascensão rápida. Em um mundo onde muitos se sentem invisíveis, Tony Montana surge como a imagem do homem que ninguém ignora. O problema é que esse modelo inspira mais destruição do que construção. Ele ensina que respeito vem do medo, que poder vem da violência e que sucesso vem do domínio. Essa mentalidade, quando aplicada à vida real, gera ciclos intermináveis de conflito, frustração e solidão. No momento final, cercado por inimigos, Tony Montana grita que nenhum deles é páreo para ele. Esse grito não é apenas arrogância. É a manifestação máxima de um ego completamente inflado, intoxicado pelo poder e desconectado da realidade.
Ali, Tony já não luta para sobreviver. Ele luta para provar superioridade. Ele precisa acreditar que é invencível, porque admitir qualquer limite significaria encarar o vazio da própria trajetória. E é exatamente nesse instante, no auge da soberba, que ele morre. Essa cena carrega um simbolismo brutal. O ego que o fez subir é o mesmo que o destrói. A convicção absoluta da própria grandeza é o ponto máximo da cegueira humana. Quando alguém acredita que não pode ser derrotado, deixa de perceber o perigo, ignora os sinais e se torna vulnerável exatamente onde se sente mais forte. A morte de Tony não é apenas física. É simbólica. Ela representa o colapso total de uma mente que confundiu o poder com valor, domínio com respeito e medo com admiração. No fim, não importa o tamanho do império. Quando o ego assume o controle, a queda se torna apenas uma questão de tempo. A queda como consequência, não como acaso. A queda de Tony não acontece por azar, traição ou destino. Ela é consequência direta de cada escolha feita ao longo do caminho.